Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre na Culinária. Você já percebeu que alguns lugares dão medo, mesmo quando absolutamente nada acontece? Um corredor vazio, uma floresta silenciosa, ou mesmo uma casa abandonada? Por que o nosso cérebro interpreta esses lugares realmente como perigosos, se absolutamente nada, se ninguém está ali realmente apresentando um perigo para nós? E o mais importante de tudo, por que alguns jogos, filmes e até campanhas que você mestra para os seus jogadores conseguem criar um terror inesquecível sem mostrar praticamente nada? Hoje você vai entender que a atmosfera do terror ela não nasce dos monstros, ela nasce da forma como o nosso cérebro interpreta realmente o desconhecido. E quando você aprende esse princípio de que o nosso cérebro interpreta o perigo muito antes, de algo realmente acontecer, você consegue aplicá-lo ao seu RPG, videogame, filme, livros ou qualquer narrativa que você queira contar para os seus jogadores ou mesmo dizer para as pessoas. Então já deixa o like, vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é que o nosso cérebro ele realmente teme o que ele não compreende. Existe um detalhe curioso sobre o medo. O nosso cérebro ele foi desenvolvido, sim, ele foi desenvolvido para identificar padrões rapidamente. Quando ele entende exatamente o que está acontecendo, oh meu Deus, olha ali, tem alguma coisa lá no fundo, monstrão, seja o que for, oh meu Deus, e agora o que eu faço? A sensação de controle, ela aumenta, ok? Mas quando existem informações incompletas, os jogadores eles adentram uma porta lá e tá tudo meio bagunçado, eles não entendem, não compreendem o que está acontecendo ali, sons estranhos vêm de um arrastar leve pela casa, lá no sótão você já fala, eita porra! Ou mesmo comportamentos que não fazem sentido. Eles adentram dessa mesma casa, tem uma pessoa parada no fundo lá, e ela tá só parada olhando pra uma lareira, ou só parada assim olhando tipo pra baixo assim, sabe? Aí é nesse ponto que o nosso cérebro, assim como o cérebro dos seus jogadores, começa a preencher as lacunas sozinhos. Por que aquele cara tá vazio, tá parado lá? Será que ele é amigo? Suspeito, né? Pode ser só alguém ali, tipo, olhando fogo, sei lá o que for, né? E quase sempre o nosso cérebro, ele sempre vai imaginar o pior cenário. Pô, aquele cara tá parado lá, puta, ele deve estar possuído, fudeu. O terror, ele nasce da dúvida, da incerteza do que pode acontecer se eles mexerem com aquele cara parado, se eles subirem até o sótão e verem alguma coisa lá ou não encontrarem nada, ou mesmo eles estão andando nessa casa vazia e eles têm a impressão de ouvir uma porta batendo lá no fundo, PQP e agora, sabe? Então o terror ele vai nascer realmente da dúvida dos seus jogadores e não da resposta. Imagina o seguinte cenário, né? Um grupo de aventureiros, então, ele está investigando uma estação de pesquisa abandonada, né? Talvez no mundo medieval, talvez no mundo mais realista, mais moderno, assim, sabe? Então eles estão ali explorando, anda ali, mexe um papelzinho aqui, né? Vê aquele bloco, o bloco faz pra baixo, sabe? Não existe nenhum monstro, nada assim, apenas, né? A incerteza, aquele lugar abandonado, né? Quando eles, eles param, eles olham ao redor, eles percebem que todas as portas eles estão abertas. 3, 4, 5 portas, eles vieram por aqui, né? Mas tem várias portas abertas, tá? Os computadores, eles continuam ligados ali, né? Tipo, pô, o cara vai ali e mexe, pá, legal, o cara tava vendo aqui alguma coisa que não devia, né? Existem algumas xícaras de chá quente ou café quente em cima das mesas ali, sabe? Mas a impressão que dá é que as pessoas ali, elas simplesmente levantaram e saíram. Os jogadores perguntam, o que realmente aconteceu aqui? E você olha ao redor, tipo, não sei o que, cara. Eles realmente não entendem o que aconteceu naquele lugar. Putz, caralho. Não tem pistas, você não dá pistas. Você só dá uma sala vazia, portas abertas. Eles saíram, as pessoas estavam ali, saíram às pressas, sabe? Mas eles se perguntam assim, alguém vai perguntar, né, claramente. O que aconteceu com todo mundo? E fica aquela sensação de terror ali, né? Se você está mestrando uma campanha de terror, que você quer induzir os jogadores a um leve terror, os jogadores se perguntam isso. Putz, o que aconteceu com todo mundo, né? O filme Alien utiliza esse princípio de uma maneira muito fantástica, certo? Durante boa parte do filme, a criatura quase não aparece. Assistam os filmes lá, os primeiros principalmente, né? Você vai entender que a criatura não existe. Vai passar meia hora, 40, 50 minutos ali, não lembro se chega tanto, mas enfim. Mas vai passar um tempo e a criatura não tá ali, as pessoas estão ali existindo e tal, de repente um barulho. Eles encontram um ovo, as coisas começam a progredir de maneira um pouco mais rápida. Mas a criatura, ela realmente não apareceu ali, sabe? Tipo, não tá ali, olha aqui, estou em cima do teto aqui. O terror, ele nasce porque os personagens começam a entender quando um deles desaparece que há algo naquela nave, há algo naquele planeta. E é exatamente na dúvida, é exatamente do não entender, não compreender o que está acontecendo, que o terror ele realmente nasce. E é assim que você coloca os seus jogadores. Você nunca preenche as lacunas dos jogadores, deixa os seus jogadores imaginarem o pior cenário possível para eles. Principalmente se você mestra uma campanha de terror, ou quer envolver um pouco de terror na sua campanha. O silêncio também ele pode ser uma ferramenta de design. Como assim, Mestre Nagikun? Muita gente se engana quando escolhe colocar o susto como uma forma de terror, né? O jogador tá andando ali, pá, tá, legal, funciona muito bem, funciona de uma maneira muito legal, né? Pra qualquer filme que você queira ver, pra qualquer coisa que você queira assistir, beleza? Porém, todavia, contudo,
Esse susto, ele é uma espécie de explosão curta, tá? O seu jogador ele vai tomar aquele susto, vai falar, eita porra. Então ele já começa a se preparar para o que tá acontecendo. Se você muda o cenário do susto, o jogador tá passando por um corredor, de repente uma criatura pula aqui, legal, o cara vai ter um susto, oh meu Deus do céu. Só que se o jogador ele olhar para uma sala e a sala está vazia, silenciosa, eles adentram uma casa abandonada aparentemente e está tudo silencioso. Eventualmente, né, os jogadores eles começam a entender que talvez o silêncio ali daquele lugar seja um alerta extremamente perigoso. Pera aí, por que tá tudo tão silencioso, né? Talvez se eles abrirem uma janela, eles começam a perceber que há barulhos do lado de fora, mas quando eles adentram a casa está totalmente silenciosa. Aí surge aquela dúvida, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui ou não? Na maioria das vezes a gente coloca, né? Mas se você quiser deixar suspense lá em cima, você não põe nada. Os jogadores, eles exploram. Você diz pra eles que quando eles andam, né, subindo as escadas, a madeira lá range com o peso dos jogadores, assim, sabe? Tipo, e aquele barulho parece ecoar nos ouvidos deles. Nossa, maravilhoso, né? Então cada detalhe que você coloca ali, pequeno detalhezinho ali, que eu falei da madeira rangendo, seja o que for, já começa a dar uma certa tensão pros jogadores. Eles já ficam nessa, será que a gente sobe no sótão? Meu Deus, o que a gente faz? Carai, manter o terror dessa maneira é bem legal. Nem sempre o susto vai ser uma ferramenta muito maravilhosa. Esse é o seguinte, né? Você tá mestrando aquela campanha de RPG maravilhosa, fantástica. Pode ser uma fantasia medieval, pode ser uma campanha de vampiro, pode ser uma campanha de demônio, seja o que for. Você quer mestrar algo um pouco mais sombrio pros jogadores, principalmente Call of Cthulhu. Nossa, tô louco pra jogar Call of Cthulhu. Logo, logo eu crio uma mesa, daí quem sabe a gente possa jogar juntos aqui, beleza? Por enquanto, falta tempo, beleza? Mas vamos lá. O mestre tá olhando pros jogadores aqui, né? Seja no Discord, seja onde você jogue, né? Presencial é muito mais legal, né? Eu joguei algumas mesas presenciais assim, tipo, foi muito legal. O mestre, o cara que me ensinou RPG, que é o Thiago, ele conseguia pôr o terror pra nós de uma maneira muito legal. Mas imagine o seguinte, os jogadores, então, eles estão explorando. Eles adentram aquela sala, mesma sala de pesquisa, né? Tão olhando tudo ao redor, ó, que legal as paradas aqui, que legal, eu tô ligado, tá? De repente o mestre, ele fala alguma coisa, ó, as portas estão abertas. Daí ele olha pra cada um, em silêncio. Ele fica por alguns segundos em silêncio. Obviamente, ele não diz nada para os jogadores, ele só olha para cada um dos jogadores assim. Os jogadores, talvez, eles comecem a entender que há algo perigoso naquele lugar e a tensão ela vai crescer imediatamente. Para quem jogou os jogos de Resident Evil, entende que o jogo utiliza então corredores silenciosos, aquelas portas que abrem lentamente, assim, sabe? E ambientes vazios para aumentar a ansiedade, muito antes do combate. Você está explorando aquele lugar, você passa por um corredor, principalmente Resident Evil 2, né? Para quem jogou lá no PlayStation 1, né? Sabe que você está passando por um corredorzinho, de repente aquelas mãos saem na parede, tá ligado? Você já fala, meu Deus do céu. Tem uma cena também que eu tava jogando com a minha prima quando eu tinha 13 anos. Nossa, faz tempo pra caralho. Aí ela já tinha jogado Resident Evil 2. Eu tava ali jogando isso, viu? Aí de repente você entra numa sala, beleza, a sala tá vazia. Quando você dá a volta, de repente sai aquele bicho da linguana, não lembro o nome dele. Ele pula, cara, mas eu dei um pulo. Meu Deus do céu, cara. Até hoje eu lembro disso. Eu falo, meu, caralho, eu quase morri aquele dia. Mas tipo, a janela quebra, o bicho pula e eu falo, gritei que nem uma louca, assim, enfim. Não era pra contar isso no vídeo, mas ok, não tem problema, né? Eu acho que não tem problema, acho que ninguém vai fazer meme disso. Mas enfim, né? Então vamos lá. Quando você está mestrando, assim, né? Tipo, essa campanha, tal, tá tudo tenso, tal. Você, mestre, não precisa ter medo de desacelerar o ritmo do que está acontecendo ali. Calma, vai baixando os ânimos, pouco a pouco, vai falando mais lentamente, vai dando espaço pro silêncio. E pouco a pouco, como eu falei, como tópico 1, o próprio cérebro dos jogadores vai começar a preencher as lacunas. Maravilhoso. O ambiente também, ele conta histórias, né? O segredo está justamente nessa parte. O cenário nunca deveria servir apenas como pano de fundo, né? Os jogadores adentram aquela sala lá de uma casa abandonada, seja o que for, lá você mostra que tá tudo abandonado há um tempo, teias de aranha, tal, os negócios assim, o jogador já ficou ok. Então, o que acontece? Esse cenário, ele precisa contar uma história pros jogadores, mesmo que você não conte nada pros jogadores. Talvez os jogadores queiram investigar o que tá acontecendo ali, pô, vou rolar uma investigação aqui, seja o que for, mas assim... Imagina os jogadores adentram uma sala, né? Aquela salinha, aquela cozinha abandonada, assim, sabe? Então a primeira coisa que eles notam, né? Você fala pra eles, ó, seguinte, vocês adentraram, tem uma mesa central, mas uma das cadeiras está caída, ok? Há marcas de sangue perto dessa cadeira, né? Tipo, as manchinhas, as gotinhas, seja o que for, né? À medida que eles avançam, né? Eles saem dessa sala, eles passam por uma porta lateral ali, eles conseguem perceber, então, objetos infantis esquecidos, né? Já cheios de poeira ali, talvez um peão, talvez uma boneca, talvez um carrinho, seja o que for, mas eles estão cheios de poeira, né? Fotografias rasgadas, sabe? Ou mesmo, você quer dar mais tensão pros jogadores, você fala pra eles, ó, os brinquedos ali estão aparentemente abandonados, mas vocês notam que o carrinho ali em cima, ele está com mãos de que alguma coisa, uma criança pegou aquele brinquedo, brincou um pouquinho. Caralho, já fica atenção, né?
você já começa a mostrar para os jogadores que eles podem realmente investigar, eles podem tentar entender o que aconteceu na cena. Sabe aquele negócio de Sherlock Holmes, assim, o cara entra na sala e fala, pô, aconteceu isso, oh, que legal, beleza, né? Porque assim, os jogadores então eles querem investigar a cena, querendo ou não, você põe a cena, eles querem entender o que aconteceu ali. E é como eu falei, o cérebro do jogador ele começa a preencher as lacunas, eles começam a pensar sempre no pior cenário. Puta que pariu, mas o que é isso? A casa está muito silenciosa, vamos começar a preencher pouco a pouco, a casa está silenciosa, certo? De repente você põe um rangeiro de madeira no sótão. O jogador já olha pra cima e fala, eita porra, será que foi essa criança que brincou? Ou é mesmo só a madeira, dilatando, fazendo barulhos, e o jogador já fica com na mão, ok? Vamos lá. Um exemplo aqui que antes mesmo dos jogadores, né, eles encontrarem qualquer inimigo, você coloca que eles adentram essa cozinha, ok? Eles adentram a cozinha, olham pros lados, vem uma porta lá no fundo, tudo certinho aparentemente, talvez, ou pra sentir o cheiro da comida pronta ali no fogão, sabe? Tipo, oh, gostoso, o cheiro da carne, bem feito ali. Só que quando eles entram nesse ambiente, né, eles notam que no centro tem uma mesa, e nessa mesa tem, né, uma mesa para 4 pessoas, né? Ok, beleza, 4 cadeirinhas, pá. Só que quando eles se aproximam, né, eles notam que apenas 3 pessoas têm pratos servidos com comida. Talvez um quarto, né, prato esteja vazio ali. Já ficam, eita, poxa, o que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo aqui nesse lugar, né? Talvez você comece a colocar alguns pontos também, ó, você percebe pegadas no chão que leva pra fundo, seja o que for. Mas assim, o cérebro do jogador já começa realmente a preencher as lacunas, né? Começa a pensar sempre no pior cenário. Um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida, querendo ou não, é verdade, eu joguei bastante, né? Dark Souls 1 praticamente conta a sua história através da arquitetura do lugar. Então você tá explorando o lugar, então você já começa a observar, por exemplo, a Norlondo, né? Tipo, porra, lindo pra caramba, o Dark Souls 1, né? Lindo, maravilhoso, você nota, tipo, aquela estrutura maravilhosa, você já pensa, pô, o que aconteceu aqui? Não tá decadente o lugar, né? Não está totalmente decadente. Os esgotos, ok, beleza, pá, mas você já fica, pô, cara, o que será que aconteceu aqui? Pô, tá cheio de inimigo, ok, mas pô, por que tá vazio esse lugar aqui, tá? Aí você começa a ler os itens, papapá, você começa a preencher as lacunas, começa a preencher o vazio que o jogo não te conta, né? Mas você começa a entender que pouco a pouco algo aconteceu ali, e esse pouco a pouco, esse algo que aconteceu ali afetou todo mundo, beleza? Outra coisa também é você entender que o desconhecido, os jogadores não entendem o que está acontecendo ali, ele muda de tamanho. Como assim? O mais interessante é que nossa imaginação ela trabalha muito melhor do que qualquer efeito visual. Você pode pôr a cena para o seu jogador, mas a ideia de você colocar o terror, colocar a paranoia, colocar o que for para os jogadores é eles entenderem, é eles preencherem as lacunas, como já citei no primeiro tópico aqui, beleza? Quando mostramos pouco, cada pessoa completa manualmente o restante. Cada um dos jogadores eles vão entender, né, tipo de uma maneira diferente que você colocou ali. Talvez eles conversem entre si, talvez eles nem conversem pela tensão que você cria para os seus jogadores, né? Por isso que quando o jogador ele tá explorando essa mesma casa abandonada e de repente ele tem a impressão de ver algo passando naquele corredor lá. Sabe, lembra do filme Sinais? Quando você tá assistindo aquele filme e passa o alien, tipo, olhando assim, com a mão assim? É o mesmo conceito. Quando o jogador, então, ele vê um monstro ou uma coisa apenas parcialmente, os jogadores, então, eles começam a entender que isso pode ser um pouco mais assustador do que realmente mostrar ela a plena luz. Lá, estou aqui. A criatura pode ser horripilante, ela pode ter a pele descamada, sabe? Seja o que for, mas se o jogador ele vê apenas um vislumbre, ele vai entender que há algo naquela casa, que há algo que pode ser realmente perigoso. Então, a imaginação sempre produz um terror personalizado. Cada um dos jogadores, 5, 6 jogadores, eles vão ver a cena, vão entender aquela criatura de uma maneira diferente. Mesmo que não seja uma criatura, seja o cara passando ali, opa, vou fugir aqui dessa casa, porque eles me descobriram, sabe? Você consegue construir o terror dessa maneira muito legal. Novamente, usando essa cozinha, né, que eu estou narrando aqui como base, os jogadores estão ali, olhando aquela mesa com as 3 pratos cheios de comida, o quarto vazio, eles falam, eita, o que tá acontecendo aqui? Quando de canto de olho, eles têm a impressão de enxergar, né, algo passando pelo corredor. Talvez uma sombra, talvez os pés de alguma coisa. Canto de olho é legal de ver as coisas que você só tem tipo a impressão de ver algo, assim, um vulto, sabe? Pera aí. Opa, eu vou correr lá. O jogador corre lá, olha, corredor vazio, ele olha pro chão, nada, tá ligado? Só que assim, os jogadores então eles vão preencher realmente esse vazio, vão preencher essa lacuna. Já falei um monte de vezes aqui, mas é pra você entender. Deixa os jogadores imaginarem o que está acontecendo naquele lugar. Só que eles nunca descobrem o tamanho real dessa criatura. Pode ser uma criatura gigantesca, pode ser uma anãzinha, pode ser uma sombra, pode ser um espírito, seja o que for. Os jogadores então eles vão preencher isso, eles vão talvez atrás. E aí depois você mostra o que é aquela criatura, o que é aquele ser. Pode ser uma pessoa comum como eu mesmo citei, beleza? Attack on Titan, então, ela funciona de uma maneira muito legal porque ela apresenta os titãs exatamente dessa forma, assim.
As pessoas estão vivendo aquela vidinha delas, comprando comida, seja o que for, só que, tipo, o Titã em si, ele não aparece ali enquanto as pessoas estão na cidade, né? É apenas quando o Titã Colossal quebra lá a muralha, blá 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 blá. Mas voltando pra cá, deixa o lado nerd do mestre de lado, ok? Mas, cara, tipo, e aí é através desse terror. Então, tipo, num primeiro momento as pessoas, tipo, não viram realmente o Titã de verdade, né? Tipo, que eles comem as pessoas, blá 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 blá, mas não é esse o ponto. É exatamente o desconhecimento, né, do que realmente apresenta, ou do que é o perigo de um Titã realmente, que pode ser muito mais aterrorizante do que a presença do bicho. Só que a presença do bicho é muito mais foda. Mas enfim, você apresenta então esse terror, deixa a mente dos jogadores preencher ali essas lacunas, pô, cara, gente, o que é? Será? Ah, tinha uma perna X, uma perna Y, parecia isso, parecia aquilo. Então, ponha a mente dos jogadores pra trabalhar, né? Deixa ele trabalhar pra vocês um pouquinho, porque a gente começa e a gente cansa às vezes também, né? Outra coisa também é que o medo, ele precisa ser pessoal para o jogador, para o que você está narrando, pro filme, livro, seja o que for, beleza? Existe um detalhe ainda mais importante de tudo. As pessoas, elas não sentem medo apenas de monstros, né? Tipo, claramente nós temos medo de monstros, espíritos, seja o que for, né? Você tá andando em casa e de repente uma porta bate, você já fica na mão, né? A gente sente medo de perder realmente nesse tópico algo realmente importante para nós. Uma pessoa, uma memória, a identidade que nós construímos, o nosso futuro, né? Quando o terror ele ameaça aquilo que valorizamos, ele deixa de ser espetáculo, tá? Ele passa a ser uma experiência para cada um dos seus jogadores. Vamos lá, os jogadores estão explorando essa casa, né? Vamos ampliar um pouquinho a cozinha para uma casa, né? Um dos jogadores, então, ele sobe os degraus, né? Tipo, dá pra ouvir os passos ecoando. A galera tá lá embaixo na cozinha, já fica na mão, né? Sobe, abre uma porta, entra num quarto grande, né? Aí ele abre uma gaveta, ele olha uma gaveta, abre outra, de repente ele olha talvez a penteadeira do quarto da mãe, da filha, seja o que for quem tá ali nesse cômodo, né? Ele encontra cartas, né? Ele fala, eita porra, como assim, cara? Ué? Só que ele começa a entender que aquelas cartas ali foram escritas pela mãe dele. Ele entende que a letra, ele consegue ver que a letra é da mãe dele. Só que daí um detalhe importante. A mãe dele faleceu há alguns anos, sei lá, 10 anos. Só que a escrita, ela parece recente, como se tivesse sido feita. Tá porra. Silent Hill 2 transforma os traumas pessoais dos personagens em manifestações físicas. Jogue o jogo, cara, é incrível e maravilhoso. O horror, ele é emocional antes mesmo de ser sobrenatural. Os jogadores, então, eles começam a entender que tudo que tá acontecendo ali tá meio que vinculado ao passado deles. Pô, legal pra caralho, né, velho? Acho que eu vou jogar de novo, né? Então descubra primeiro o que importa para o seu protagonista. Descubra pros seus jogadores o que importa pra eles. A mãe, tio, filho, o cachorro, o ornitorrinco, medo do futuro, medo de perder a identidade, o medo de deixar de ser quem eles são, sabe? E assim você consegue transformar o horror pessoal pra eles, tá? A paranoia, ela é um jogo de informação. O cérebro interpreta a paranoia de uma maneira muito, muito curiosa, né? Quando duas informações, A e B, aparentemente verdadeiras, elas entram em conflito, começamos a desconfiar da própria realidade, do que está acontecendo ali, né? E é exatamente assim que você cria a paranoia para seus jogadores, porque nem tudo é verdadeiro e nem tudo ele é falso, claramente, mas porque não sabemos em quem confiar. Quando você quer colocar um pouco de paranoia, você começa a colocar menos informações para os jogadores, você faz com que aquele jogador que está começando a se tornar um pouco mais paranoico, ele comece a desconfiar dos jogadores, ou mesmo de uma informação que eles receberam. Assim você já começa a criar um pouquinho, mínimo, de paranoia para o jogador. Principalmente depende de como os seus jogadores eles jogam, claramente, né? Se o jogador ele se entrega naquela interpretação, é muito legal você pôr isso. Se o jogador ficar, ok, legal, tá bom, beleza, estou paranoico. Beleza? Um exemplo aqui que 2 sobreviventes, né, sobreviveram a, sei lá, um encontro com um espírito, nessa casa abandonada, seja o que for, né, eles subiram ao sótão e tal, e descobriram que tem 2 pessoas assim, tipo, cada uma num canto dessa casa, né. Então quando eles conversam com cada um dos sobreviventes, então cada um deles conta um fato diferente, conta uma versão diferente do que aconteceu naquela casa. Um pode ser mais sombrio, o outro pode ser mais alegre, seja o que for, mas ambos eles parecem sinceros. E aí assim você fica, eita chacarai, como assim, cara? 2 coisas diferentes, mas não faz sentido, sabe? Você cria para os seus jogadores essa paranoia, esse conceito de que os dois podem estar contando a mesma história, ou mesmo os dois podem estar contando fatos dessa mesma história ali, e os jogadores acabam entendendo ou não o que está acontecendo. O filme A Coisa transforma um grupo inteiro em suspeito, simplesmente porque ninguém consegue identificar quem ainda é humano. Se você assistiu esse filme lá de 1980 e lá vai cacetada, bolinha, deixa nos comentários aqui se você gostou do filme, como que você reagiu ao filme. É legal pra caramba, tá ligado? Eu assisti uns tempos atrás e achei legal, vamos lá, vamos ser bem sinceros, né? Então você distribui para os seus jogadores informações totalmente conflitantes, sabe? Você põe para o jogador
pro Joãozinho, A, você põe pra Maria, B ali, tipo, eles já ficam, eita porra. Porque nunca as respostas elas parecem absolutas, elas parecem apenas fragmentos de uma verdade ainda oculta pros seus jogadores. Outra coisa também é você entender que o ritmo que você está narrando aquela cena é muito mais importante do que você apresentar um monstro para os seus jogadores. Outro erro comum que a gente acredita é que o terror depende de grandes criaturas. Você tá jogando ali, o Cthulhu aparece. Claro, tipo, porra, é o Cthulhu, tá ligado? Tipo, pô, o Cthulhu tá ali. Você vai ficar com, né, na mão. Mas na verdade, o terror, ele nasce e ele depende do ritmo. Momentos de calma, os jogadores estão conversando ali no bar, fumando, bebendo, seja o que for ali, sabe? Ou mesmo pequenas descobertas, os jogadores então eles estão nesse bar, alguém entrega uma informação pra eles, eles falam, oh, pô, legal, vamos lá naquela casa lá, que eu descobri alguma coisa lá que aconteceu que tá relacionado com a nossa história, não sei o que, não sei o que. Daí eles chegam na casa, você cria uma nova tensão, eles estão ali tensos, andando por aquela cozinha, os passos quando eles andam ecoam por toda a casa, eles somem até o sótão, quando eles chegam lá não tem nada, apenas o alívio. Depois eles escutam algo lá embaixo, você criam novamente uma tensão. Então, não é nada aqui. Você põe aquele barulho no sótão, né? Que narrar, mas pô, barulhão no sótão, eles sobem correndinho lá, quando eles descem o barulho tá na cozinha. Meu Deus do céu. E é assim que você mantém o cérebro dos seus jogadores emocionalmente envolvido na história. Sem pausas, até o medo se torna muito mais cansativo, né? Ah, meu Deus, muito medo. Ah, meu Deus, medo. Ah, meu Deus, medo. Ah, meu Deus, medo. Calma. Os jogadores, então, eles estão fugindo de algo que parece surgir das sombras dessa casa. Lá no sótão eles encontram alguma coisa lá e tal. E, tipo, eles não veem realmente a criatura, não veem realmente o ser. Eles só entendem que existe uma presença naquele lugar que está aterrorizando eles. Ah, meu Deus, vou correr! Aí eles correm, descem, tropeçam na escada, levantam, correm. Quando eles saem da casa, né, aparentemente eles estão, né, tipo, salvos. Quando eles olham pra casa novamente, a criatura, né, o ser, seja o que for, ele abre a cortina levemente e olha para os jogadores assim. Aqueles olhos injetados de ódio, seja que for um vermelhão assim, né? De repente as cortinas se fecham. Vai falar, ah, meu Deus, estamos seguros. De repente a porta se abre. Aí, meu amigo, não tem o que fazer. One Piece utiliza exatamente esse princípio para criar aventura, não o conceito do terror, mas sim a questão do ritmo. Tá tudo muito frenético, pá, eles estão fugindo de não sei o que, pá, se salvaram, puf, aquela tensão dá uma caída lá, eles se divertem, sabe? Pensa se você assistiu One Piece, deixa eu saber nos comentários aqui, pensa nas sagas, como é que funciona. Tudo começa, legal, blá, 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 pá, tensão, cai, pá, tranquilidade. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um banquete, mesmo conceito, né? O terror, então, ele utiliza o mesmo ritmo. Então, tudo tá tenso, puf, alívio, legal, pá, tenso, pá, alívio, pá, calma, sabe? Só que ele substitui, então, a esperança, né? Que o One Piece, ele prega muito a questão da esperança. O Luffy vai nos salvar aqui, olha que legal, olha o Zoro surgiu aqui, mas ele foi para outro caminho. Enfim, ele troca, então, a esperança por tensão. Você vai construir a tensão na sua cena, ok? E claramente o verdadeiro monstro é a expectativa. No final das contas, o maior responsável pelo medo não é a criatura. Pense em jogos que você já jogou, já mestrou, séries que você viu, filmes que você viu. Cara, como é que funciona, né? A criatura, ela tá lá, ela pode estar presente lá naquele mundo que você colocou, naquele cenário e tal. Mas o verdadeiro medo surge da probabilidade, da expectativa de encontrar essa criatura, né? Não só tipo, a criatura tá lá, pô. Eles abrem uma porta, pense em filmes sobrenatural, entre outros, sabe? Você abre uma porta ali, o coração já vai ser... Não tem nada no quarto ali, cara, legal, você, né, vai para outro quarto. Então, o nosso cérebro ele começa a acreditar que se algo realmente pode acontecer, ao abrir aquela porta ali, algo realmente pode acontecer, pode ver a criatura naquela sala ali, né? Ele permanece em alerta constante, tá? E é exatamente essa tensão que você quer construir para os seus jogadores. É o abrir a porta, é o entrar numa casa, é o entrar numa caverna, vamos jogar numa fantasia medieval, entrar numa caverna, que você começa a construir essa tensão para os jogadores. Não simplesmente, entramos na caverna, lá, olha lá, pô, tem um dragão lá, legal. Você começa a mostrar pequenas nuances, pequenos detalhes para os seus jogadores de que há algo naquele lugar, há um monstro, há uma criatura poderosa, ali, um ser extremamente sobrenatural, algo que pode realmente tirar algo dos jogadores, como você tem aqui a identidade, alguém do passado deles, sabe? Tipo, pouco a pouco você começa a construir esse terror, você começa a mostrar para os jogadores que realmente há algo ali, e esse algo ali pode ser muito mais perigoso do que eles imaginam. Como você tem, né? Durante horas de uma campanha, né? Vamos jogar numa fantasia medieval. Os jogadores estão atrás de uma criatura. Criatura X lá, beleza, né? Eles não entendem o que é essa criatura. Eles não encontram a criatura, mas toda vez que eles passam por um determinado vilarejo, o vilarejo ele está abandonado. Sei lá, seja o que aconteceu, eles começam a procurar pistas ali
naquele vilarejo. Pô, eles percebem que as pessoas simplesmente talvez tenham debandado, talvez tenham visto esse cara. Eles começam a notar passos que vão em direção ao caminho, ou pra floresta, seja o que for. Mas a tensão ela começa a surgir, começa a crescer justamente para os jogadores, não só porque os jogadores não encontraram a criatura, mas porque há realmente algo perigoso que está acontecendo à frente deles. Tá? Os jogadores estão indo em direção a esse perigo e você já começa a criar essa tensão do pré-encontro com eles. Com esse ser, com essas pessoas, seja o que for que você montou para os jogadores. Assim você faz os jogadores temerem o próximo passo que eles vão dar. Então eles estão indo em direção a esse ser ali, né? Tipo, pô, eles passam pelo vilarejo e falam, caralho, tá tudo abandonado aqui, mano, o que a gente faz, cara? Comida quente nos pratos, talvez é um forno, né, de um ferreiro ainda quente, sabe? Aquele metal ligeiramente aquecido ali, sabe? Tipo, você cria essa tensão para os jogadores. Os jogadores começam a temer, não, como eu falei, né? Não encontrar essa criatura, mas o que eles podem encontrar à frente deles. Pô, será que a gente vai encontrar em combate essa criatura? Essa criatura pode usar minions para atacar os jogadores, pode estar distante, sabe? Mas a ideia é você usar, então, realmente, o pré-encontro por pista para os jogadores temerem o que eles podem encontrar à frente. Quando a gente para, né, a gente quer criar esse terror e começamos a observar grandes jogos, filmes, livros ou mesmo campanhas que a gente quer acompanhar, né, a gente percebe exatamente um padrão. O terror raramente nasce do monstro, a criatura tá lá, olha pra mim, tô aqui, porra! Não, ela nasce, então, da expectativa, da dúvida, aquilo que o nosso cérebro tenta explicar sem realmente conseguir. O jogador ele abre a porta e fala, eita, cara, tá tudo vazio aqui, mas o que é aquilo ali? Pô, por que eu vi um reflexo naquele espelho e não é meu? Ah, meu Deus, sabe? Então talvez seja exatamente esses aspectos da dúvida, a expectativa que você consegue fazer com os jogadores. Então eles criem e vivam experiências tão memoráveis em suas campanhas de RPG. Agora eu quero saber de vocês, como é que vocês criam, como é que vocês usam o terror nas suas campanhas de RPG? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários também qual o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que eu esteja com vocês. Até mais.